A gente vai começar a fazer a exposição, né, como eu falei para os irmãos, né, de 2 Pedro, tá? Então a gente vai hoje trabalhar 2 versos. O verso 1 e o verso 2, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. A Escritura diz o seguinte, irmãos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos cantar? Página 19, em nossas pastinhas. Página 19, o Salmo 24. Página 19, Salmo 24. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e o povo pertencem ao Senhor. Fundou-a nos mares, sobre as correntes pôs. Assim quem irá com o Senhor morar? O limpo de mãos e puro de coração, que falso não é, nem engana ao jurar. A bênção terá, pois o Senhor lhe dará. Também a justiça de Deus ganhará. É tal a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó porta, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é esse Rei glorioso que já chega, Senhor das batalhas e forte em poder? Erguei já, ó porta, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é esse Rei glorioso que já chega, Senhor das batalhas e forte em poder? Quem é esse Rei glorioso que já chega, o Senhor da guerra, Ele é o nosso Rei. Irmãos, o que é que a gente aprende com esses 2 versos? Não é? O que é que a gente aprende com esses 2 versos? O cristão precisa aprender, irmãos, a respeito das coisas espirituais, sim. Vamos hoje, pela graça de Deus, não é? Aprender importantes lições que esses 2 versículos têm para nos ensinar. Antes de fazermos isto, eu quero considerar os irmãos o seguinte. O autor, irmãos, ele se identifica logo no começo da carta, né? Pedro. Ele se autodenomina Simão Pedro, que nos melhores manuscritos gregos aparece como Simeão Pedro. Essa segunda combinação é peculiar. No original, o único outro lugar em que o nome Simeão é usado para Pedro é em Atos 15 e 14. Na segunda epístola, porém, os 2 nomes, Simão e Pedro, identificam o apóstolo. O autor se apresenta também como servo e apóstolo. A gente vai ver daqui a pouco isso. O termo servo é uma expressão geral, que no contexto da igreja aplica-se aos apóstolos e seus ajudantes. Para ser mais específico, o autor acrescenta a palavra apóstolo para indicar que ele é um dos 12 apóstolos de Cristo. Ou seja, como apóstolo, Pedro recebeu a autoridade de Jesus Cristo, que o enviou como seu representante. Como apóstolo, Pedro apresenta a mensagem daquele que o enviou, de modo que em sua epístola ele fala com a autoridade de Cristo. Jesus Cristo delegou sua autoridade aos 12 apóstolos e a Paulo para falar em seu nome. Ao longo da sua epístola, Pedro faz alusão a incidentes que só são conhecidos nos evangelhos, não é? Um dos exemplos é quando Pedro se lembra da previsão de Jesus sobre a morte dele. A gente leu isso, né, agora há pouco, no verso 14. Pedro não precisou usar ninguém como referência para lhe dar detalhes dessa previsão. Na verdade, o registro em João 21:18 só foi escrito década depois da morte de Pedro. O apóstolo sabia que sua partida desta vida era iminente e assim escreveu que seu corpo físico logo seria descartado. Um outro exemplo das lembranças de Pedro
está relacionado à sua presença no Monte da Transfiguração. A gente também leu isso, não é? Os versos 16 a 18 do capítulo 1. E um terceiro exemplo é o relacionamento de Pedro com Paulo, a quem ele chama de nosso amado irmão, lá no capítulo 3, verso 15. Pedro coloca as epístolas de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento e as chama assim de Escritura. Para Pedro, tanto os escritos dos profetas do Antigo Testamento, quanto aqueles dos apóstolos do Novo Testamento é Escritura. Por causa do seu apostolado, Pedro deixa implícito que suas epístolas também são inspiradas e têm autoridade de Escritura. Ele estava familiarizado com o conteúdo das cartas de Paulo e expressou sua opinião sobre as dificuldades que algumas pessoas estavam tentando em interpretar essas epístolas. Então, irmãos, aqui está uma introdução geral, né, dessa segunda carta. A gente, como vai explorar tudinho, os irmãos sempre vão estar vendo algum dado a mais sobre o 2 Pedro, tá? Então, irmão, o que é que a gente aprende com esses versos, né? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é justamente sobre essa identificação de Pedro. Sabe? Pedro vai dizer, né, na sua carta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode aprender disso aqui, dessa identificação aqui? Certo? O Kistemaker, no seu comentário, ele vai dizer da seguinte forma: Pedro se autodenomina servo e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra servo também aparece nas saudações das epístolas de Tiago e Judas. Entretanto, nem Tiago nem Judas usam o título duplo, servo e apóstolo, porque eles não eram. Tiago e Judas eram meio irmão do Senhor, tá? Pedro usa essa combinação para indicar que, como servo, ele está no mesmo nível de qualquer outro servo de Jesus Cristo. E aqui é bem interessante isso, irmãos, a gente começar logo a perceber isso aqui. Hoje em dia, há uma busca por títulos. E não quer dizer, irmãos, que você se preparar, você ter título, seja ruim. Não quer dizer isso. Sabe? Agora o problema, irmão, quando o homem ele começa a buscar títulos e mais títulos e mais títulos, isso talvez leve ele a esquecer, irmão, do maior título, da maior graça que nós podemos ter, que é justamente, irmãos, quando nós somos identificados como servo do Senhor. E a ideia aqui de servo, dessa palavra lá, dulos, no original, é a ideia de escravo, né? É a ideia de escravo. É a ideia de alguém que ele sabe que tem uma missão. Então, é importante que a gente perceba e aprenda isso. E aqui eu quero começar a fazer logo algumas perguntas para vocês. Será, irmão, que nós temos que ter essa consciência que nós somos servos? Será? Irmãos, olha, um servo fiel, quando ele sabe o que tem que fazer, ele vai e faz. É indicador, irmãos, de servo ruim, é indicador do servo mau, quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. Você vê, Pedro vai dizer, eu sou servo, eu sou apóstolo. A gente leu aqui, né, durante a leitura da carta, né, nas leituras da liturgia, não é? Observa aí, ó, essa é o verso 15, ó. O verso 14, ele sabe que está para morrer. É feito Paulo também. Paulo sabia que estava para morrer, lá em 2 Timóteo. Mas o que é que você vê nesses homens? Você não vê, irmão, nesses homens algo do tipo, bom, eu estou para morrer mesmo, eu vou tirar o pé do freio. Você não vê isso. Você vê, irmãos, a consciência deles de trabalho, de serviço. Pedro vai dizer aqui no verso 15, ó, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. Veja a preocupação. Então, vamos aprender algumas coisas aqui, irmão. Quando é que teu trabalho termina? Segunda coisa,
Você é servo. Qual o trabalho que Deus designou para você? Você sabe? Qual o trabalho que Deus designou para você? Ou você acha que esse nome servo só está aqui na escritura de enfeite? Ah, eu sou servo de Deus. Tudo bem. Qual o trabalho que Deus designou para você? Você vê aqui, ó. Pedro, eu sou servo e apóstolo. Então eu sirvo a igreja de Cristo como sendo apóstolo. Eu sirvo a igreja de Cristo fazendo isso. Você serve a igreja de Cristo fazendo o quê? Fazendo o quê? Isso tem sido, né, irmãos, frequentemente dito aqui na igreja, né? Cada dia que passa é um dia que você perdeu, é um dia que você não vai voltar mais, é um dia que não vai voltar mais, irmão. Cada dia que passa. E às vezes, sabe, a gente pega, chega final de ano, né? A gente faz plano. Ah, esse ano eu quero ter um filho. Esse ano eu vou ver se compro um carro. Esse ano eu vou ver se pego uma casa financiada. Esse ano eu vou fazer aquilo. Esse ano eu vou fazer não sei o que. Eu vou fazer não sei o que. Você está lembrado de alguém que fazia isso? E que na parábola foi chamado de louco? Você está lembrado que na parábola o restante dela? Esta noite pedirão a tua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque, segundo Colossenses capítulo 3, sabe? A nossa preocupação deveria estar na coisa do alto. Nas coisas do alto. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com o teu dia a dia. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que se tem algo que deveria ocupar, sabe? A primeira posição das tuas preocupações deveria ser o seguinte: o que é que eu devo fazer para agradar o meu Deus? Porque, irmão, ó, a tua vida só tem sentido, irmãos, quando você está servindo a Deus. Você tem teus corre, você corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Aí eu te pergunto, o que é que tu vai levar? A Escritura diz, irmão, que o que nos acompanha são as nossas obras. A Escritura diz, irmãos, que quando nós estivermos diante do bema, do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, nós prestaremos conta. 1 Coríntios 3, o que é que você tem lançado sobre o fundamento que é Cristo? Então a pergunta é: Pedro sabia qual era o trabalho que ele tem de fazer? Você sabe qual é o trabalho que você tem de fazer? Pedro diz aqui, ó, servo. Servo. Um servo está pronto a aceitar, obedecer e cumprir as ordens do seu Senhor. Eu pergunto para você: você está pronto a aceitar, obedecer e cumprir as ordens do Senhor? Se o Senhor chega para minha esposa, vamos lá, vamos começar pela minha casa, e diz da seguinte forma, não é, você seguirá seu marido para outro lugar. E se minha esposa, sabe, chegar e dizer para Deus: eu não vou, ela está sendo uma serva boa ou uma serva má? Se o Senhor, porque vamos pensar, irmãos, se o Senhor te dá talento, se o Senhor te dá dons, se o Senhor te dá meios, e o Senhor coloca no teu coração, começa tal obra, começa tal coisa, e você não faz. Mas talvez na sua cabeça você pense da seguinte forma: ah, isso só é para pastor, isso só é para mulher de pastor,
isso só é para presbítero, isso só é para diácono, isso só é para irmão que tem vontade de abrir campo de pregação. Como eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias, isso não é para mim. Aí eu pergunto, irmão, se você não tem trabalho para fazer na casa de Deus, você é servo de quem? Já parou para pensar nisso? Se você não tem trabalho para fazer na casa de Deus, você é servo de quem? Ou tu achas que pelo simples fato de tu vir para a igreja, sentar no banco, ficar em pé quando recebe o comando, ficar sentado quando recebe o comando, abrir a Bíblia quando recebe o comando, cantar quando recebe o comando, só isso te faz servo? Servo, irmãos, é alguém que está pronto a aceitar, obedecer e cumprir ordens. Então a pergunta é simples: quais são as tuas ordens? Pedro sabia qual era a ordem dele. Ele é apóstolo. Paulo sabia qual era a ordem dele. Paulo lá em Corinto, o Senhor Jesus aparece para Paulo e diz: tenho muito povo nessa cidade. Paulo sabe o que tem que fazer. A pergunta é essa, irmão: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? E observe, irmãos, que Pedro aplica o termo servo, né, a todos os crentes. Veja aí o capítulo 2, verso 16. É 1 Pedro, tá, irmão? 1 Pedro 2,16. Volta para 1 Pedro 2,16. Veja o que é que Pedro vai dizer aqui em 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então o que é que você é? Servo. E se você é servo, você tem ordem para ser obedecida. Apesar, irmãos, apesar de servir como líder dos 12 apóstolos da igreja de Jerusalém, ele não se coloca acima, porém no mesmo nível dos outros apóstolos. Pedro escreve que é um apóstolo e não um apóstolo. Ele diz: eu sou servo e apóstolo. Você não é apóstolo, mas você é servo. Então a pergunta continua: quais são as tuas ordens? A pergunta continua: quais são as tuas ordens? Olha, eu gosto de dar esses exemplos práticos para a gente entender mesmo o fato. Não é? Deus não me chamou para tocar. Mas os irmãos que Deus chamou para tocar, se não se esmerarem para começar a tocar na igreja, eles estarão sendo servo bom ou servos maus? Aqui tem dois. Eu estou olhando para a cara dos dois. Deus não me chamou e Deus não me deu inteligência, sabe, para olhar para uma parede da igreja, para olhar para um reboco da igreja, para ajeitar. Mas Deus deu inteligência a homens aqui na igreja para fazer isso. Estou olhando para a cara de um, né, seu Manuel? Para a cara de outro, não é? Deus chamou outro que é eletricista, né, Jailson? Qual as tuas ordens? Qual as tuas ordens? Ah, eu sou servo de Deus. Qual é a sua ordem, meu filho? Veja o trabalho servo e veja o trabalho de Pedro como apóstolo. Como apóstolo, né? Ele procura fazer discípulos em todas as nações, batizando e ensinando o Evangelho. O termo apóstolo significa não apenas alguém que é enviado,
mas também àquele que recebeu plena autoridade de Jesus Cristo. Em sua pregação escrita, Pedro transmite não apenas sua própria mensagem, mas também a mensagem do Senhor. Assim, Pedro escreve essa epístola aqui, em nome de Cristo, que lhe confere sua autoridade nessa carta. E é por isso que nós estamos lendo, por isso que nós estamos sendo instruídos por ela. Por quê? Porque esse homem de Deus cumpriu o seu serviço de ser apóstolo. De ser apóstolo. Ele cumpriu o seu serviço de ser apóstolo. Mas só que às vezes acontece conosco, irmãos. É o crente mimimi, né? O crente mimimi é uma bênção. Sabe o que é o crente mimimi? É aquele crente que quando aparece a primeira dificuldade, ele abandona o serviço. E ele ainda tenta se justificar para Deus. Ah, Senhor, eu abandonei o serviço. Porque o Senhor sabe, né? Irmãos, tem um texto aí em Hebreus. Hebreus 12. Veja esse texto, Hebreus 12. Do 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Que a Escritura diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então eu pergunto: é pecado ser servo mimimi? É pecado ser servo que se vitimiza? É pecado ser servo que diz, copo de cristal, né? Qualquer coisa trinca. É pecado, irmãos? É, irmão, é pecado sim. Porque se você é servo de Deus, se você tem uma finalidade, você tem que cumprir. E se você é servo de Deus e está na igreja só ocupando o banco, você não está fazendo o que a palavra de Deus manda você fazer. Você não é servo? Aí observa aí. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Por quê? Porque a Escritura mandou considerar atentamente ele. Sabe por quê, irmãos? Para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Então a pergunta é: Pedro é servo? É. Que tipo de servo Pedro foi? Que se vitimizou? Foi? Eu não estou dizendo que você não vai reclamar. Paulo reclamou. Paulo disse: olha, todos me abandonaram. Mas Paulo pega a capa e os livros. E Paulo dá instruções para Timóteo. E deixa eu dar uma ilustração aqui, que eu quero que vocês entendam esse trabalho de ser servo, tá? Talvez você vai dizer: mas pastor, por que o senhor não está indo tanto para a questão do apóstolo? Porque o apóstolo aqui era como Pedro deveria ser servo. Estão entendendo isso? Compreende porque Pedro começa a ser servo? Porque Pedro eu sou servo, sim. Mas qual era o teu trabalho como sendo servo, Pedro, ser apóstolo?
E Pedro foi apóstolo. Deixa eu dar aqui uma ilustração. Quando eu morava em Caruaru, eu tinha um amigo meu. Se ele ver o sermão, ele vai se lembrar. Eu andava muito com ele. O nome dele é Zé Pereira. E a gente andava, né? E Zé, ele tinha um costume. E toda vez que eu andava com o Zé, eu dizia: meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Porque vamos supor que nós tivéssemos de ir, vamos supor, pro shopping. Aí quando a gente estava chegando perto do shopping, a gente via num certo ritmo. Quando estava chegando perto do shopping, Zé tinha um costume chato. Eu reclamava que só com ele. Ele pegava e diminuía o passo. Eu dizia: anda, irmão. Ele está chegando. Mas nós não chegamos ainda. A gente só diminui o passo, a gente só para quando a gente chega. É mesmo assim na vida cristã. Você é servo, você está lá desempenhando o trabalho. Você acha que não vai ter obstáculo? Vai ter. Você acha que não vai ter coisas que vão tentar parar você? Vai sim. Mas se você começar a diminuir o passo ao ponto de parar, você não está sendo um bom servo, irmãos. Você já pensou, irmãos, se os apóstolos parassem? Você já pensou, irmãos, se os missionários que vieram para cá, na primeira dificuldade deles, eles pegassem no navio e dissessem: sabe uma coisa? Eu vou voltar para a minha terra. O reverendo Archibald Green Simon, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ele se casou, sua esposa morreu de febre amarela. Já imaginou se ele chegasse aqui e dissesse: espera aí, mas espera aí, Senhor, eu venho para cá pregar o evangelho, me acontece logo um negócio desse. Sabe uma coisa? Eu vou voltar lá para a minha terra. Na minha terra lá, a maioria lá é protestante, está tranquilo ficar lá. Já imaginou, irmãos? Mas sabe o que é que um servo verdadeiro tem? Sabe o que um servo verdadeiro tem como pensamento? Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Por mais que seja difícil. Pedro é servo. Por ele ser servo, ele é apóstolo. Ele é apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Você não é apóstolo, mas você é servo. De quem? De Jesus Cristo. Então eu quero que você me diga. Não fale não, responda para você mesmo. Quais são suas ordens? O que é que você está fazendo? Ei, irmão, o que é que você está fazendo? Depois que Pedro se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo, não é? Pedro vai falar, irmãos, para quem ele vai escrever essa carta, né? E como ele enxerga a fé. Para quem Pedro vai dizer? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, né? Ele vai falar lá, né? Se você botar lá em 1 Pedro, né? Capítulo 1, ele vai identificar, né? Ele vai dizer aqui, ó, Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui ele identifica. Já que na sua segunda carta ele não identificou, no sentido de dizer os lugares. Até porque se provavelmente Pedro escreveu sua segunda carta a quem ele escreveu a primeira, não tinha necessidade dele identificar novamente. Mas Pedro, irmão, faz uma identificação aqui maravilhosa. Veja o que é que Pedro vai dizer, ó, no verso 1 ainda. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram. E essa ideia aqui, irmão, de obter, é a ideia de receber, sabe? É a ideia de receber. É interessante, irmão, o seguinte, ó. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar, é necessário que a gente considere o significado desse verbo, receber no grego. Qual é a ideia disso no grego? Ele sugere que alguém obtenha alguma coisa lançando a sorte.
ou pela vontade de Deus. Pedro usa esse verbo para indicar que o homem recebe de Deus a sua fé de acordo com a vontade dele. Então observa, essa fé que eu tenho, que você tem e que Pedro tenha, nós recebemos ela de Deus. De Deus, irmãos. Isso daqui, irmãos, deveria ser algo que você deveria parar e pensar na seguinte forma. Você vê, né, a doutrina da predestinação, né? Paulo estava lá, Atos 16. Paulo, vou para a Ásia. O Espírito do Senhor impediu Paulo de ir para a Ásia. Paulo diz, mas eu vou para a Ásia. O Espírito do Senhor impede Paulo pela segunda vez de ir para a Ásia. Aí Paulo, aparece para Paulo um varão macedônio. Passa e nos ajuda. Aí Paulo vai para a Macedônia. O primeiro lugar que Paulo faz, Filipe. Lá não tinha sinagoga, não tinha 10 homens judeus na cidade. Tinha um lugar de oração, perto do rio. A Escritura diz que Paulo vai para esse lugar de oração. E a Escritura diz que Paulo prega. E a Escritura diz que Deus abre o coração de Lídia. Porque era a única, naquele momento, que era predestinada para a vida. Depois, nessa mesma cidade, Deus vai abrir o coração do carcereiro. Lá em Atos 13, 48. Depois de Paulo pregar para os judeus, Paulo se volta e Paulo começa a pregar para os gentios. E a Escritura vai dizer, e creram todos aqueles que tinham sido predestinados para a vida. Sabe o que eu estou dando esses exemplos, irmãos? Porque é essa fé aqui, ó. Essa fé igualmente preciosa que nós recebemos. É essa fé igualmente preciosa que faz com que você entenda, melhor dizendo, que você é servo. É essa fé aqui, ó, que você para e diz, eu sou servo. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você não recebe essa fé preciosa, você não se vai se ver como servo de Deus. Estou lembrado daquilo que nós lemos. Ah, pastor, mas eu sou servo. Mas eu sou tão infrutuoso. Eu sou servo, pastor. Mas eu estou inativo. Por que será? Estão lembrados que a gente leu? Estão lembrados que a gente lê, irmãos? Vamos ler de novo? Para a gente entender isso aqui. A partir do verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabe por que nós temos, irmãos, muita gente que é serva na igreja, que é inativa e é infrutuosa? Como eu falei agora há pouco, na liturgia, porque faltam essas 8 coisas. Só que quando essas 8 coisas faltam em você, você não está sendo um bom servo. E eu quero te lembrar, meu irmão, aquilo que na parábola é dito, que é servo que enterra seu talento, e que há servos que serão chamados de servos mau e infiéis. Você quer ser chamado como? Você quer ser chamado como? Você recebeu essa fé, irmãos, que é preciosa? Essa fé que vem de Deus,
E a ideia, irmãos, isso aqui é um particípio lá no grego, e a ideia desse particípio, sabe, é que esse recebimento é completo. Esse recebimento é completo. Essa fé preciosa é completa. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Você tem duas alternativas. Por que será que eu não vibro com essa fé preciosa? Primeira alternativa, a menos ruim. Uma das 8 coisas que Pedro fala está faltando em você, então você está cego. Você se esqueceu, como Pedro vai dizer aqui, ó, da purificação dos seus pecados de outrora. Isso é o menos ruim, viu? Porque o pior pode ser o quê? Que você talvez seja esse aqui, ó, de 2 Pedro 2, 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada voltou a se revolver no lamaçal. São duas possibilidades que explica porque você é inativo, porque você é infrutuoso, porque você não vibra com essa fé preciosa. A menos ruim, uma das 8 coisas está faltando. Eis a razão de eu ser inativo e infrutuoso, e de ser cego, e de estar sofrendo de amnésia. E a pior de todas, eu ser um iluminado. Eu ser um cão que vai voltar para o próprio vômito, e uma porca que vai se revolver no lamaçal. Então a pergunta é, irmãos, é para a gente levar a sério o texto ou não é? Hein, irmãos? Eu tenho essa convicção que eu obtive essa fé igualmente preciosa. E observe, irmão, que essa fé igualmente preciosa, né, é em que? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tanto o seu aspecto objetivo quanto subjetivo. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Pedro diz, é tanto Deus quanto Salvador. Tanto Deus quanto Salvador. Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na justiça onde eu sou justificado, na justiça que meus pecados foram encravados na cruz, na justiça de eu ser hoje adotado, na realidade que eu serei glorificado. Mas eu pergunto, irmãos, por quê? Porque nós temos crentes, ou pessoas que se dizem crentes, que elas ouvem isso, mas é como se fosse um sino achatado que você bate e não se emite mais som nenhum. Por que elas não produzem feedback como resposta? Aí Pedro vai dizer, na melhor das hipóteses, viu? Porque está cega, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Por que, Pedro? Porque as 8 coisas que Pedro vai falar no capítulo 1, está faltando nelas. Ou então, na pior das hipóteses, é ímpio. Eu quero que você pense nisso, meu irmão. Eu quero que você pense nisso. Eu sou servo. Eu tenho cumprido minhas ordens. Eu tenho perseverado no meu serviço. Ou eu tenho me vitimizado? Ou eu tenho me vitimizado? Eu tenho noção dessa fé preciosa aqui, ó. Eu tenho noção
Essa fé aqui, objetiva e subjetiva, objetiva é o conhecimento das doutrinas. Subjetiva, eu vivo por essas doutrinas. Essa fé que é preciosa. Será que eu tenho esse discernimento que Jesus é meu Deus e meu Salvador? Será que eu tenho discernimento, irmão, que eu fui liberto dos meus pecados? Será que eu tenho discernimento que se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo? O que vai fazer eu ser um bom servo, irmãos, é o conjunto, sabe? Esse conjunto de doutrinas, essa fé preciosa, sabe? Que vai me instruir, que vai me ensinar. Mas se você, irmão, se você não tem essa fé preciosa, você não vai ter noção de como servir. E eu volto a dizer, na pior das hipóteses, você é ímpio, e na hipótese menos ruim, você está cego, porque as 8 coisas que Pedro fala, está faltando em você. E o verso 2, irmãos, última divisão do nosso sermão, o que é que Pedro deseja aos santos? Pessoal, primeira divisão, Pedro se identificou. E na identificação de Pedro, nós temos ensinamento. Na segunda divisão, Pedro escreve, certo? Identifica para quem ele escreve. E Pedro enxerga a fé, enxergando ela como preciosa. E na terceira divisão, irmãos, o que é que Pedro deseja aos santos? Veja aí o verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz. Graça e paz. Essa ideia aqui, ó, vos seja multiplicados, né? Paulo, isso aqui é um desejo que Pedro expressa. Só que é um desejo que Pedro expressa. Lá no grego é bem interessante isso aqui, porque é um desejo que Pedro, é como fosse da seguinte forma: Pedro deseja que isso aconteça e aconteça de forma plena. Que essa graça e essa paz não seja multiplicada. A fonte da graça, irmão, é Deus, que também concede a paz. A oração de Pedro é que Deus nos envie uma quantidade cada vez maior de graça e de paz. De graça e de paz. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus para continuar. Nós precisamos da graça de Deus, irmãos, para termos perseverança. Nós precisamos da graça de Deus para termos discernimento espiritual. Nós precisamos da graça de Deus para ter domínio próprio. Verso 6. Domínio próprio. Entendeu, irmão? Crente estourado é crente sem domínio próprio. E não tem essa conversa de isso é meu jeito, né? É meu gênio. Quem está em Cristo é nova criatura. Graça e paz não seja multiplicado para perseverar até o fim. Hebreus diz que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Eu fico assim pensando certas coisas, sabe? Que eu digo, das duas uma, isso é falta de conhecimento de Bíblia. Porque se você diz assim, eu vou parar, eu não vou fazer mais isso. A Escritura diz, irmão, que Deus não tem prazer em você. Você sabe o quanto isso é sério?
Deus não tem prazer em você? O que é que nós temos agora? Que nós devemos, irmãos, correr. Agora eu volto a dizer, irmão, a nossa geração é a geração de um bocado de crente, mimimi, sabe, vitimista, que qualquer coisa, sabe, eu não faço mais nada, sabe, e fica esquentando o banco, sabe, esquecendo que haverá um dia que ele vai estar diante de Jesus prestando conta dos seus talentos. Entende isso? Isso só não é para pastor não, irmão. Isso é para você. Ó, quando eu era membro normal, lá na igreja presbiteriana central do Caruaru, minha igreja mãe, da IPB, quando eu vi esse negócio, sabe, de prestar conta, e quando eu vi essas pregações lá dos talentos, meu irmão, eu ficava perturbado demais. Qual é o meu talento? Eu ficava com isso na minha cabeça. Qual é o meu talento? Qual é o meu talento? Qual é o meu talento? Sabe? E você vê os dias passando. O que é que você lançou sobre o fundamento daquilo que é Cristo? Graça e paz não seja multiplicado. A graça, a gente precisa de graça para ter conhecimento, a gente precisa de graça para ter domínio próprio, a gente precisa de graça para ter discernimento espiritual, a gente precisa de graça para ter perseverança, a gente precisa de graça para ser piedoso. É inadmissível quantos crentes simplesmente não conseguem ser piedosos. Os caras não conseguem ser piedosos, irmão. Não conseguem ser misericordioso. Não conseguem ter empatia. São crentes desagradáveis. Antissocial. A gente vê lá Atos. A igreja tinha o quê? A simpatia de todo o povo. É um crente desagradável, antissocial, mimizento, só dá trabalho na igreja, infrutuoso, inativo, cego, sem discernimento espiritual, é Deus metendo lapada e o cara não sabe. A gente precisa da graça de Deus de forma desesperada, irmãos, para aprender as coisas. E não é somente conhecer doutrina não, viu? É viver por doutrina, viu? É viver por doutrina. Entendeu, irmãos? Aí observe, irmão. Graça e paz vos seja multiplicada em quê? Veja o texto. No pleno conhecimento de quem? De Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O crente que recebe a graça e a paz de Deus experimenta esses dons através de uma íntima comunhão com Deus, aumentando o seu conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Ele reconhece que a graça e a paz são multiplicadas para ele. Uma forma didática de eu saber como é que está meu nível de graça, não é? Cara, sabe o que é engraçado, irmão? Sabe o que é engraçado? Eu não estou dizendo que é errado não, viu, irmão? Porque eu não sou doido não, tá? O cara vai no médico para medir minhas taxas. Glicose. Estou pré-diabético, não estou pré-diabético. Minha pressão está alta, minha pressão está baixa. Estou com colesterol bom, colesterol ruim. E o cara sai, né? Aprende com o médico. Aí ele diz, bom, eu sei como é que eu estou. É bom? É.
Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Tuas taxas espirituais estão como? Tuas taxas espirituais estão como? Eu conheço doutrina. Eu tive um professor, o mestre Humberto, aqui no SPN, um hebraísta, né? Ele disse uma coisa certa vez na aula e eu gravei. Eu retive, né? Feito Maria, né? Eu retive para mim, no meu coração. Ele disse da seguinte forma: que o crente, não é? O estudante de teologia, ele falou, o estudante de teologia. O estudante de teologia, ele deveria ter o seguinte procedimento. Aí ele falou assim, forma, né? O pessoal, quando entra no seminário, o pessoal entra até humilde, né? Não sabendo de nada. Termina a graduação, ele já tem uma certa empáfia, um certo orgulho. Aí ele entra numa pós-graduação, num mestrado da vida. Aí ele fica mais composto ainda, feito peito de pombo. Quando ele termina o doutorado, sabe? Ele está se achando a quarta pessoa da Trindade. O correto deveria ser o seguinte: quando você terminar essa graduação, era para você ser mais humilde do que quando você entrou. Quando você terminasse o mestrado, era para você ser mais humilde do que quando você entrou. E quando você terminasse seu doutorado, era para você ser mais humilde do que quando você entrou. Porque se o conhecimento de Deus, irmãos, não me dá a noção de ser servo, se o conhecimento de Deus não me dá a noção de eu ter obras, se o conhecimento de Deus, sabe, não me dá a noção de eu vibrar pelo Evangelho, não me dá humildade, não me dá domínio próprio, não me dá perseverança, se esse conhecimento de Deus, irmãos, não modifica a minha vida, se esse conhecimento de Deus não faz com que eu compreenda que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, para que esse conhecimento está servindo na minha vida? Para quê? Para me condenar? O que é que Tiago diz, irmão? Não queira ser mestre, porque quem sabe muito, a quem muito é dado, vai ser cobrado. Então, a graça e a paz ser multiplicada no pleno conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para quê? Para quê? Aí eu quero terminar o sermão fazendo essas aplicações aqui. Se você deseja conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, você deve ter conhecimento intelectual e experimental dele. Intelectual e experimental. Do que adianta, vamos lá, do que adianta eu saber que Jesus Cristo perdoa meu pecado, se quando eu peco eu não peço perdão a Ele? Do que adianta? Do que adianta eu dizer que Ele é isso se eu não experimento isso? Primeira coisa, ao ler as Escrituras, nós aprendemos sobre o quê? O nascimento de Cristo, o ministério, sofrimento, morte, ressurreição, a sua ascensão e a promessa de sua volta. Verdade? Verdade. Ao ler a Bíblia, nós conhecemos Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Verdade? Jesus deseja que eu estude as Escrituras, pois elas são testemunho dele. Verdade? Contudo, eu também devo conhecer Jesus Cristo por meio de experiências pessoais, de oração respondida, fortalecimento da fé, das bênçãos evidentes do Senhor, da certeza de que estou fazendo a vontade de Deus, do meu andar. Do meu
andar com Deus. Assim como Enoque andava diariamente com Deus. Irmãos, para um pouquinho, isso é sério, sabe? Existe uma desconexão gritante na vida do crente, na vida de muita gente. Às vezes, sabe, eu uso a seguinte ilustração, sabe? É um cano de 12 de conhecimento na tua cabeça, e esse conhecimento desce para o teu coração na base do contragolpe. A gente vira, irmãos, tem um termozinho técnico para isso, sabe? Uma paralaxe cognitiva, sabe? A fé vai para cá, o nosso conhecimento para cá, a gente vem para cá. E é necessário, irmão, que a gente aumente esse cano, sabe? Peça graça a Deus, sabe? Para isso descer para o coração. A serva de Deus, Ângela, serve no hospital hoje. Antes de vocês dois chegarem, eu mencionei você. Por isso que eu vou dizer o que eu disse de você e de vocês dois. Mas é necessário que Ângela pare e pense e pergunte: por que Deus me colocou no leito do hospital de novo? Isso não foi acaso. Está entendendo, meu irmão? Isso não foi acaso. Não existe acaso para crer. Existe decreto. Então a pergunta é essa: por quê? Por quê? Deus tirou hoje. Mas por que Deus só tirou hoje? Por quê? Porque, Senhor, às vezes, o meu irmão que tem a mesma profissão que eu tenho, ele é abençoado e eu não sou. Por quê? Por quê, Senhor? Por que, Senhor, o lado daquele irmão ali, ó, é tranquilo, o meu é um quebra-pau dos infernos? Por quê? Por quê? A gente tem que fazer as perguntas, irmãos. A gente tem que fazer as perguntas. Por que esse conhecimento que eu tenho não consegue acalmar meu coração? Por quê? Porque eu pergunto: do que adianta você saber que se deve lançar tudo sobre ele e você não descansar? Do que adianta você saber que Deus dá os céus enquanto dorme e tu levar uma vida louca de trabalho, quebrando o dia do Senhor, trabalhando de domingo a domingo, e Deus fecha as portas? Tá certo? Você percebe que quando tu não experimenta a fé, essa fé preciosa, o único prejudicado é você? A minha mulher está com os olhos para a minha cara, né? Também sou eu prejudicado também. Percebe? Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento. Só para ser intelectual? Só para ser um doutor? Não. Não. Quantos doutores tem aí em teologia? Neófitos. Como assim neófito, pastor? Paulo vai falar nas pastorais que é um neófito que cai na sedição do diabo para ser orgulhoso e arrogante. Quantos doutores aí são arrogantes e orgulhosos? Não passam de neófitos. Porque não adianta você ter muito conhecimento, meu irmão, se você não está vivendo. Então, irmão, a gente começou hoje, né? Pela graça de Deus, trabalhar Pedro. De hoje a 8, né? Vai ser a comunhão dos santos. De hoje a 15 eu estou em Arthur. Quando eu voltar para trazer eles, pela graça de Deus,
a gente vai, o sermão vai ser 2 Pedro 1, entendeu? A partir do 3, aí eu vou ver até na perícope vai para falar para os irmãos, tá? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a Ele toda a glória, como era no princípio, é agora e será para tudo sempre. Amém. Compreenderam, santos? Compreenderam, santos? Vamos pedir a Deus graça, irmão. Olha, eu só quero que você bote na sua cabecinha: servo que não sabe qual é a finalidade, algo está errado, né? Eu sou servo de Deus, sim. Qual é o teu trabalho na igreja? O meu trabalho na igreja é encher a paciência do pastor. Vai ser servo do Satanás, de Deus não. Entendeu? Você é servo, tem que trabalhar. Qual é o meu trabalho na igreja? Qual é o meu trabalho na igreja de Cristo? Meu trabalho é esse. Então eu vou fazer. Vamos para a Eucaristia. Mateus 26. Mateus 26, a partir do 26. A Escritura diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Deus, reviste os elementos dos teus santos com de pegado, sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho, e que a bendita Eucaristia não seja veículo de condenação e sim de graça para o teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero. Irmãos, nós vamos cantar página 13 e 14, tá? São dois salmos, o Salmo 15 e o Salmo 23. A Escritura, irmãos, ela diz que o Senhor parte o pão, isto é meu corpo. Os irmãos sabem, né, nós já mostramos várias e várias vezes com os irmãos, que depois da epíclise, né, depois da questão da oração, o pão não se transforma em carne, e nem há mistura de carne com pão. Não é? Que os irmãos recebem o verdadeiro pão. Agora, em que sentido, não é? Em que sentido nós comemos a carne e o sangue do Senhor? Espiritualmente. É como João fala, tá, irmãos? Espiritualmente nós comemos a carne e o sangue do Senhor. E a Eucaristia, como os irmãos sabem, é meio de graça, como também é meio de condenação. Paulo vai falar lá em Corinto que por tomar a Eucaristia, sabe, sem ter discernimento, muitos estavam doentes, muitos estavam fracos na fé e alguns já tinham morrido. Então, é meio de graça, mas também é meio de juízo. Então, observa, isso aqui é conhecimento. Agora, é um conhecimento que eu tenho que botar na prática. Entende isso? É um conhecimento que eu tenho que botar na prática, não é comer pão. Que você pode estar tomando condenação para si. Compreende isso? Mas eu estou em pecado. Se você confessou o teu pecado, o que é que o conhecimento também nos ensina? Que o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. E aí tem que confessar pecado.
Tá? Então, irmão, a gente tem que se aproximar da Eucaristia quando servimento. Eu quero passar o pão da Eucaristia aos eleitos de Deus, através do presbítero Jair, e a gente vai cantar o Salmo 15, página 13. Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar? Quem há de residir nesse doce lar? Quem vive em retidão e a justiça faz, e com a boca diz palavras verais, não peca ao falar, nem faz mal ao outrem, contra o vizinho não lança injúria má, rejeita o homem vil, honra ao que teme a Deus, jura e não volta atrás, prejuízo tem. O seu dinheiro não presta-se à usura, nenhum suborno quer para incriminar. Quem deste modo faz, sempre seguro vai, instável não será, firme viverá. Da mesma forma que o Senhor parte o pão, ele também pegou o vinho e disse: "Isto é meu sangue derramado em favor de muitos." Como os irmãos já sabem, né, irmãos? Na própria instituição da Eucaristia, né, o vinho, o Senhor já disse por quem morreria: por aqueles que o Pai deu a ele. Eu quero passar o vinho da Eucaristia aos eleitos de Deus, por mão do presbítero Jair. Salmo 23, irmãos, página 14. O meu pastor é o Senhor, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. As águas calmas leva-me, minha alma refrescar, e por caminho justo me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão. Tua mesa tu preparas-me diante de inimigos meus. Com óleo a fonte unges-me, transborda o corpo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do Senhor.
Algum eleito de Deus deixou pegar o pão eucarístico? Tomar e comer. Chama o corpo e pegar o pão. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico, irmãos? Tomar e beber. Está no sangue. Vamos colocar de pé, irmãos. Irmãos, as faixinhas, vamos cantar. 57. Um só Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só amor. Um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus. Para o reino de Jesus. Nossa liturgia final, irmãos, página 41, glória. Página 41, nossa liturgia final. Todos juntos, irmãos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nossa fé comum, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor permitiu, Pai, que nós subíssemos à tua casa, ó Deus, para te adorar, Pai, para ser instruído, Pai, pela tua palavra. Como nós devemos ser servos, ó Deus, o teu servo, o apóstolo Pedro, foi servo teu, sendo um bom apóstolo. E nós devemos ser servos teus, ó Deus, naquilo que tu, ó Pai, nos delegaste para fazer. Nós devemos ter discernimento, ó Deus, da fé que nós temos, ó Pai, dessa fé preciosa, ó Pai, que é do nosso único Deus, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós também, ó Deus, devemos, ó Pai, desejar essa graça e esse conhecimento, Pai, que nas nossas vidas sejam aumentadas, para que a gente tenha discernimento das coisas, ó Pai. Para que aquelas 8 coisas, ó Deus, que o apóstolo Pedro especificou na sua carta, Pai, além de existir em nós, que ela aumente, ó Deus, para que a gente não seja nem nativo, nem frutuoso. Para que a gente não seja cego, para que a gente não se esqueça, ó Pai, daquilo que tu já fizeste nas nossas vidas, ó Deus, que foi perdoar nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Pai.
Meu Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero te apresentar, Pai, os teus servos, Pai. Tua serva, Pai, a irmã Lourdes, ó Deus, que deve fazer o exame do coração dela, ó Pai, aqui, tua serva, a irmã Noêmia, tua serva Ângela, que tu tiraste, ó Deus, do hospital ela hoje, a mãe da tua serva, ó Pai, Suzy, ó Deus, que está internada, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dela, a tua serva Graça, ó Pai, que o Senhor ajude na sua recuperação. Também eu te peço, ó Deus, pela minha cirurgia, que vai ser na próxima semana, diz que eu corro tudo em paz, ó Deus, essa primeira etapa, já que serão 2 etapas. Que o Senhor tenha misericórdia também, Pai, da minha esposa. Ela fez lá foi lá no médico, ó Deus, e já sabe o que tem. O Senhor também tenha misericórdia, Pai, da tua serva, a irmã Fabíola. Abençoe, Pai, a questão, Pai, da sua saúde. Abençoe, Pai, também, ó Deus, os teus outros santos, ó Pai. Se porventura, ó Deus, tiver mais algum servo teu, ó Deus, que esteja doente, que precise da tua graça, que prazeres, ó Deus. Lá de Arthur, Pai, te apresenta o teu servo, o irmão Gilson, a irmã Ozani, tua serva, a irmã Solange, ó Deus. O teu servo lá, Pai, tua serva Zélia. Apresenta as crianças também lá, o Pai de Arthur, teu Senhor tenha misericórdia, Pai. E lá de Camaragibe também, ó Deus. E mesmo agora, Pai, estamos sobre a tutela do teu servo, o reverendo Marcos, ó Deus, o evangelista pastor Marcos, a tua serva, Pai, a irmã Maria Barros, que o Senhor tenha misericórdia dela, o teu servo Marcos também, ó Deus, que está para fazer o procedimento cirúrgico, ó Deus, lá, para colocar um negócio lá nas veias do coração dele, que eu me esqueci o nome. Mas tu sabe o nome, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós, ó Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa, Deus, a nossa programação, Pai, de domingo agora que vem, ó Deus, da comunhão dos santos. Que tudo saia, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Nos abençoa, Pai. Nos protege de todo o mal, ó Deus. Irmãos, a Escritura, lá em Mateus 6, de 9 a 13, diz o seguinte: portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça os rostos sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E eu envio eleitos, ide em paz, lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos, poder sentar. Está terminada a nossa liturgia, não culto, que culto é vida, né?